Você viu Jonas ser engolido por um peixe gigante e voltar. Você viu a cidade de Nínive se arrepender. Mas o final dessa história é o mais bizarro e, acredite, o mais humano de todos. Este é Jonas capítulo 4. O episódio onde o profeta que sobreviveu ao inferno marinho fica completamente irado por causa de uma planta. Prepare-se para o final mais absurdo e surreal da Bíblia, que revela a verdadeira lição de compaixão. Jonas cumpriu sua missão. Nínive se arrependeu. E Deus, em sua misericórdia, não destruiu a cidade. Mas, em vez de celebrar, Jonas ficou furioso. Ele não queria que Nínive fosse perdoada. Ele queria o show de destruição que havia profetizado. Jonas sai da cidade e se senta a leste, esperando para ver se Deus mudaria de ideia e finalmente destruiria Nínive. Ele constrói uma cabana improvisada, um abrigo precário. Mas o sol é forte. Ele está com raiva, frustrado e, para piorar, com muito calor. É nesse momento que ele ora a Deus. Mas não é uma oração de louvor. É uma oração de reclamação pura e simples. Ele diz: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Pense nisso por um segundo. Jonas estava com raiva, porque Deus era bom. Ele preferia a morte a ver seus inimigos sendo perdoados. Ele estava tão indignado com a graça divina, que chegou a dizer a Deus: tira-me a vida, pois me é melhor morrer do que viver. E aqui a história entra no seu elemento mais surreal. Deus, em sua providência, e talvez com um toque de ironia divina, faz crescer uma planta, uma mamoneira, em uma única noite. A planta cresce rapidamente, fornecendo uma sombra perfeita para Jonas. Jonas, que estava desejando a morte um momento antes, fica muito feliz com a planta. Ele se alegra com a sombra que o livra do calor. É um alívio imediato para o seu desconforto. Ele se importa mais com o conforto de uma planta que nasceu em uma noite do que com a vida de mais de 120 mil pessoas em Nínive. Mas o surrealismo continua. Na manhã seguinte, Deus envia um verme para atacar a planta e ela seca. A sombra se foi. Em seguida, Deus envia um vento leste escaldante. E o sol bate diretamente na cabeça de Jonas. Ele fica tão irado que, de novo, pede a morte. A sua felicidade era tão superficial quanto a sombra daquela planta. É então que Deus confronta Jonas com a lição final. O clímax de toda a história. Deus pergunta a ele se é justo ficar tão irado pela perda da planta. Jonas, em sua teimosia, responde: sim, é justo. Estou com raiva a ponto de querer morrer. E Deus responde com a pergunta que ecoa através dos séculos: tiveste tu compaixão da planta, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? A história termina abruptamente aqui, sem a resposta de Jonas. O livro fecha com essa pergunta no ar, nos forçando a refletir. O profeta que foi engolido por um peixe e sobreviveu, que viu uma cidade inteira se arrepender, agora está numa crise existencial por causa de uma planta. O final de Jonas é um espelho para nossa própria falta de compaixão. Quantas vezes nos importamos mais com nossos pequenos confortos, nossas plantas, do que com a vida e o bem-estar de outras pessoas? Essa história nos desafia a olhar para além do nosso próprio umbigo e a tentar entender a dimensão do amor e da misericórdia de Deus, que se estende a todos, até mesmo aqueles que consideramos nossos inimigos. Qual a sua planta? O que te irrita mais do que a injustiça no mundo? Pense nisso. Se essa reflexão te tocou, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.